que é a medicina integrativa e o que eu acho acerca dela? Medicina integrativa é aquela área da saúde ou até da área médica que tenta enxergar o paciente de uma forma mais universal, mais ampla. Então ela não vai considerar só os sinais clínicos, a história, a anamnese, os exames, não. Ela vai tentar considerar, dar muito peso em fatores mais naturais, como por exemplo, a sua alimentação, o seu sono, a sua prática de atividades físicas, entre outras coisas, como o seu manejo do estresse, a sua saúde mental, as suas atividades, a sua qualidade de vida de modo geral. A ideia central do que deveria ser a medicina integrativa é integrar esses fatores ao tratamento terapêutico convencional. Então não vai ser só aquela chamada medicina baseada em evidência. Para quem não conhece esses termos, medicina baseada em evidência é aquela medicina que é pautada em estudos, em publicações científicas que passaram por todo o critério clínico e científico, tá? Todas aquelas etapas de ciência que a gente já viu, para que algo seja de fato comprovado. Ah, Matheus, então pelo que você falou, medicina integrativa é o melhor dos mundos, né? Não, vou explicar o porquê. Até onde eu falei aqui, é muito bacana, de fato muito bom. Só que a medicina baseada em evidência não exclui a utilização desses fatores, ok? Acompanhe o meu raciocínio. Até aqui, ambas fazem a mesma coisa, ambas têm o mesmo intuito, ambas consideram fatores que são sim muito importantes. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Exercício físico reduz o seu risco cardiovascular. É verdade? É verdade. A medicina integrativa trabalha muito com isso? Sim, trabalha muito com isso. Mas isso é uma coisa que tem comprovação científica. Então, quando você olhar para a medicina baseada em evidência, ela vai trazer, por meio de estudos, esse mesmo resultado. Um sono inadequado aumenta os seus riscos metabólicos. É verdade? É verdade. Um estresse crônico, estresse prolongado, aumenta o seu nível de cortisol, diminui a sua imunidade. É verdade? É verdade. Obesidade gera uma queda no seu metabolismo de modo geral, porque gera uma inflamação crônica persistente ali. É verdade? Claro que é, tudo isso é verdade. E a medicina integrativa trabalha muito com isso. Ela sempre vai bater na tecla. A obesidade é um problema, alimentação inadequada é um problema, sono inadequado é um problema, não beber água o suficiente é um problema. Tudo isso, o estresse, ela vai dar muito ênfase nisso. E isso está correto. Isso tudo está correto. Tudo isso tem comprovação científica. A medicina baseada em evidência também concorda com tudo isso. Então você está me falando, Matheus, que mesmo a medicina integrativa não sendo pautada em evidência, ela tem muitas coisas que têm comprovação científica e que vai de acordo com a medicina baseada em evidência? Sim, eu estou falando exatamente isso. Tem uma parte da medicina integrativa que está completamente de acordo e andando de mãos dadas com a medicina baseada em evidência. Mas então, qual que é, Matheus, o problema da medicina integrativa? É quando a gente sai desse percentual que tem comprovação científica. Quem é da área da saúde sabe como que isso vai se tornando um problema, porque o paciente, ele vai ter muito acesso, né, e o algoritmo faz muito isso. Você dá um clique ali num vídeo que está trazendo uma cura milagrosa, seja para obesidade, seja para diabetes, enfim, hipertensão, a cura milagrosa ali, um chazinho, alguma coisa que é uma medicina integrativa, uma coisa natural. E aí você vê aquilo e fala, nossa, que legal, e dá like. O algoritmo vai te fazer o quê? Vai te trazer mais conteúdos relacionados àquele eixo temático. Vai continuar te trazendo vídeos de medicina integrativa. E aí você vai tendo acesso a muitos desses conteúdos que não têm comprovação científica. Só que eles não são só o estranho pelo estranho, não é só uma pseudociência. Não, ele anda de mãos dadas com coisas que têm comprovação científica. Um exemplo para você entender. Ela fala para você bem assim, olha só, se você comer açúcar, sua glicose vai aumentar, sua glicemia vai estar lá em cima, você vai ter risco de diabetes. Então tome esse chá aqui, porque esse chá abaixa o seu nível de açúcar. Mas aí, tá vendo qual que é o problema? Ele chegou e falou para você uma coisa que é verdade. Açúcar predispõe a diabetes, né? Quando usado de forma inadequada, enfim, em altas quantidades. Isso é verdade, tem comprovação científica. Mas aquele chazinho não faz abaixar o açúcar. Não faz. A parte mais realista ali é que talvez aquele chá não vá açúcar. Então você pode tomar que não vai, teoricamente, subir sua glicemia.
mas ele pegou uma coisa que tem comprovação científica e te trouxe ali no meio algo que não tem comprovação científica. E você vai ficar vendo muito conteúdo relacionado àquilo, porque o algoritmo vai te entregar. Essa mescla de ciência com pseudociência se torna algo muito prejudicial para a população. Para quem tem estudo, quem é da área da saúde e conhece os mecanismos do que estiver se tratando ali, é meio óbvio, você vai saber olhar e falar, não, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Para quem é da área da saúde, tudo bem. Mas e a pessoa que não é? A pessoa que não tem estudos sobre aquele assunto? Ela vai ver o vídeo. E o pior é que muitas das vezes, quem faz esses vídeos são pessoas que se dizem profissionais da saúde. Gente, entende uma coisa. No Instagram, no TikTok, até aqui no YouTube, a pessoa, qualquer um é médico. Qualquer um coloca o jaleco e é médico, é farmacêutico, é biomédico. Qualquer um pode fazer isso. Por isso a importância de você checar as informações. Aí outra coisa que eu vejo que vai se tornando um problema também. A pessoa, ela vê esses conteúdos e ela começa a discordar de quem vai contra. Então, quem é médico com certeza já passou por isso. Você tem seu paciente ali, muitas vezes paciente novo fala bem assim, ah, doutor, eu vi no TikTok, eu vi minha vizinha falou, eu vi não sei aonde, vi na televisão, vi no Fantástico, sei lá o quê, que eu tenho essa cura milagrosa, que tem esse chazinho, geralmente é chazinho. O chazinho e não sei o que, produto natural, ou tal medicamento que é fitoterápico, sei lá. Ele chega com algum desses aí e fala para você, ah, isso aqui ajuda a não ter diabetes, isso aqui ajuda a controlar a pressão, isso aqui ajuda a curar o câncer, ele pode chegar falando qualquer coisa. E aí você, conhecendo o mecanismo, você fala, não, isso aqui não tem, não faz sentido, isso aqui não tá te ajudando com esse problema. Muitos dos médicos, inclusive, nem falam, eles falam bem assim, se isso não tem nenhum componente que interfere no tratamento ou que vai te causar problema, pode continuar usando. Se te faz bem, excelente. Só que às vezes esses produtinhos naturais não só não resolvem o problema, não cumprem o que prometem, como eles têm compostos que vão fazer mal para aquela pessoa, para aquele paciente. Chazinhos, por exemplo, o uso de chás naturais é um dos fatores de risco para a doença crônica, para a doença renal crônica. Porque o paciente que tem problema renal, você tem que tomar muito cuidado com o que você ingere, cara. Esse paciente tem que tomar muito cuidado com o que ele ingere. E aí a pessoa fica tomando um chazinho, ou seja, aumentando a quantidade de solutos ali, compostos que muitas vezes são nocivos para o néfron, para a célula do rim, e tá lá usando o chazinho achando que está fazendo bem, e na verdade está piorando o problema dele. Então, como eu disse, esses remedinhos naturais muitas das vezes não só não ajudam, como atrapalham. E aí o médico ele tem que falar, ó, para com isso. Em outras situações, quando ele vê que não tem problema, ele sabe que não resolve, não cumpre o que promete. Mas se não está causando problema, está fazendo bem para o psicológico daquele paciente, show de bola. Matheus, a medicina baseada em evidência, ela é contra tudo que é natural? Claro que não. Isso aí é falácia. Muito médico integrativo, ou pessoas da área da saúde que amam a medicina integrativa, tentam colocar isso na tua cabeça, tentam falar que a medicina baseada em evidência é uma farsa, que só quer te vender produto, que tá sob o poder dos grandes farmacêuticos, dos ricos. Não tem nada a ver, gente. Para com isso. Medicina baseada em evidência faz muito uso de coisa natural, só que são coisas naturais que têm comprovação científica que foi obtida por meio de testes científicos, por meio de pesquisas, por meio de prática clínica. Então, basicamente, para você fazer uso de algum produto em uma medicina baseada em evidência, você precisa de três pontos. Vamos colocar aqui 3 pontos. Primeiro, funciona? Beleza, funciona. Segundo, não é prejudicial? Ó, quais são os efeitos colaterais disso aqui? Beleza. Temos controle sobre isso? Vamos para o terceiro ponto. Tem pesquisa? Tem alguma coisa que comprove, um estudo em larga escala que considere múltiplos cenários, que não tenha um viés? Se sim, aí sim ela vai ser aprovada e vai ser trazida para uma medicina baseada em evidência, porque nós temos evidência. Aí o nome da medicina. A comprovação científica, essa prática, esse tipo de experimentação que gera um resultado, é o que difere uma ciência, algo científico, de uma pseudociência. Matheus, você está falando que medicina integrativa é pseudociência? Normalmente não. Às vezes sim. O que é pseudociência, para você entender? Para quem não se ligou, pseudo é falso, né? Então é uma falsa ciência. Terra plana, terraplanista. Terraplanista, eles têm uma pseudociência. Eles trazem conceitos da ciência, conceitos que são comprovados,
mas em algum momento ali da linha de raciocínio eles fogem do conceito e começam a vir com teorias sem comprovação. Pseudociência. Vendem aquilo como se fosse verdade. Matheus, eu não acredito em você. Eu acho que a medicina baseada em evidência não gosta de nada que é natural. Só quer saber de sintético ou coisa feita em laboratório. Tá bom. Deixa eu comprovar para você. E você pode pesquisar, tá? Não fica preso só ao que eu tô te falando aqui. Vou até tentar deixar algumas referências na descrição aqui para vocês acessarem. Remédio para pressão, tá? O remédio para pressão, ele foi obtido do veneno de uma serpente brasileira. Eu só não lembro agora se foi da Botrops, jararaca, ou se foi da Crotalus, cascavel, se foi da Micrurus, a coral verdadeira. Eu não lembro de qual foi. Para mim que foi da Botrops, da jararaca. Vou colocar aqui para dar certeza. Mas o nosso medicamento para pressão, que é vendido no mundo todo, foi obtido de uma coisa natural, veneno de uma serpente. A aspirina veio da papoula, natural. Inclusive, vários quimioterápicos tiveram origem vegetal também. Ah, Matheus, então se eles tiveram origem do vegetal, eles tiveram uma origem natural, por que eu não posso usar a parada natural para tratar o câncer, para tratar a hipertensão? Porque eles têm uma origem ali. Eles tiveram um princípio ativo que retiraram dali e fizeram um tratamento para se tornar fármaco. Entendeu? Não adianta você ir lá e ser picado pela serpente que vai controlar a sua pressão. Não. Tem muitos outros compostos ali que vão te fazer muito mais mal do que bem. Mesma coisa para o quimioterápico ali que eu falei, mesma coisa para a morfina, mesma coisa para a aspirina, para qualquer composto que eu tenha te falado aí. Não é só pegar o princípio ativo ali e aplicar em você com todo o resto. Não, tem que tirar o princípio ativo dali, fazer um tratamento, colocar em meio de cultura, transformar aquilo em medicamento. Por isso as farmácias são tão importantes. Por isso os farmacêuticos existem. Porque eles pegam uma coisa natural, ou às vezes que seja algo totalmente sintético, mas eles pegam aquele princípio ativo e dali eles vão transformar, formular um medicamento. E isso porque eu estou falando de medicações, mas tem práticas, né, atividades que têm comprovação científica e que a medicina integrativa adora trazer. Por exemplo, atividade física. Atividade física não é um remédio, ninguém está ganhando dinheiro quando você sai para correr no parque, mas ela tem comprovação científica de que melhora muito a tua qualidade de vida. Dormir direito, beber água, dieta balanceada, meditação para acabar com o estresse, para reduzir o estresse, fisioterapia, tudo isso são atividades, são coisas que você pode aplicar no seu dia a dia sem precisar gastar dinheiro e que tem comprovação científica de que funciona e são coisas naturais. Você não precisa de nada sintético para isso, você não precisa comprar nada, você vai lá e faz uma coisa gratuita, natural, que tem comprovação científica. E a medicina baseada em evidência reforça isso, ela não vai contra. Mas então, se ela não é tão eficiente quanto a medicina baseada em evidência, por que cada dia mais e mais pessoas buscam a medicina integrativa? Bom, aí eu acho que é muito culpa dos profissionais da saúde, tá? Se você é profissional da saúde ou se você é estudante e está vendo esse vídeo, pega essa dica, tá? Muitas das vezes o paciente ele vai na consulta com o médico clínico mesmo, aquela pessoa com conhecimento científico, aquela pessoa que ama a medicina baseada em evidência. Vai na consulta com esse cara aí e o médico faz uma consulta muito rápida, nem toca no paciente, não examina, não escuta direito, faz um tratamento errôneo, usa só protocolo, enfim, faz uma consulta muito ruim. Aquele paciente não se sente acolhido, aquele paciente está no seu direito de considerar uma consulta ruim, e aí ele faz o quê? Busca o tratamento adequado com outro profissional. E muitas das vezes esse profissional vai ser um cara da medicina integrativa, e ele vai oferecer exatamente o que aquele outro médico não ofereceu. Vai oferecer acolhimento, empatia, humanização. Ele vai tratar aquele indivíduo como um indivíduo e não como mais um número, mais uma consultinha rápida para ele ganhar dinheiro, certo? Então, é nesse momento, quando ele recebe atenção, quando ele recebe a simpatia, que ele fala, nossa, isso é que é médico de verdade. Mas o que o médico está passando para ele não é tão eficiente. Não é tão eficiente. Só que ele não está nem aí para isso. Porque ele não tem conhecimento suficiente para dizer se é eficiente ou não. E ele acredita naquilo. E o mais importante de tudo, ele gostou da pessoa, ele gostou do profissional. Então, o melhor dos mundos é médico que tenha embasamento científico, fale coisas que são comprovadas, seja assertivo no tratamento, mas que, mais importante ainda, seja humano, cara.
seja um bom médico, seja um cara que escuta o seu paciente, seja um cara que dá atenção, seja um cara que examina, que não tem preguiça de ficar lá atrás de uma tela de computador só digitando rapidão para tentar chamar o próximo. Não, levanta, vai no seu paciente, examina ele, tá? Faz uma anamnese bem feita, completa. Faz isso para o seu paciente olhar para você e falar, não, aquele médico, além de entender muito, além de falar coisa que funciona, coisa que tem comprovação, que tem respaldo, ele me trata como humano. Ele me dá um atendimento digno. Seja esse profissional. Porque se você não for, você vai ver ele buscando medicina integrativa e com razão, porque você não está fazendo o seu trabalho direito. Eu não estou dizendo que a empatia substitui o método científico. O que eu estou dizendo é que o método científico também não substitui a empatia. Tem as duas coisas. Ambos são muito importantes. Então, como eu prometi ali no começo do vídeo, agora eu vou falar para vocês o que eu penso sobre a medicina integrativa, qual a minha opinião sobre ela. Eu acredito que ao longo do vídeo já ficou meio claro o que eu penso sobre tudo isso, né? Eu não sou um médico integrativo, tá? Eu não gosto dessas metodologias sem comprovação científica. Eu gosto do que é comprovado cientificamente por dois motivos. Primeiro, porque tem um motivo para eles serem considerados comprovados. Eles passam por experimentos. Eles têm uma comprovação muito mais forte do que algo que é só experimental, visto com fulano ou com ciclano, sem uma publicação, sem critérios, sem a possibilidade de não ter viés. Então, só por isso eu já não gosto. Mas o segundo, porém, é que quando você trabalha com algo baseado em evidência, com algo que tem respaldo científico, você tem respaldo jurídico. Então, se acontecer algum erro, né, Deus o livre, acontece um problema com o seu paciente ali, com o tratamento que você passou, se você tiver respaldo, olha, eu segui o protocolo correto, essa medicação tem esse risco mesmo, tem esse efeito colateral, eu passei isso para o paciente. Então, tendo tudo baseado em pesquisa científica, você tendo toda essa base, você tem um respaldo, caso alguma coisa de errado aconteça. Mas eu também não sou totalmente contra o paciente que chega e ele fala, eu sou igual aqueles médicos que eu falei para você, chega lá o paciente e fala, eu tô tomando um chazinho aqui que melhora a minha pressão. Eu sei que o chá não vai melhorar a pressão dela, mas eu analisei os componentes ali, eu sei que aquele composto não vai fazer mal pro paciente, tá? Não tem problema. Se tá fazendo bem para ele, nem que seja no psicológico, nem que seja um efeito placebo, mas se tá fazendo bem, muito bacana. Se você tá assistindo esse vídeo e gosta da medicina integrativa, tá dando certo para você, show de bola. Continua fazendo o que te faz bem, continua fazendo o que tá dando certo, tudo bem? É só a minha opinião. Eu não condeno quem gosta da medicina baseada em medicina integrativa, eu não condeno de forma alguma, tá? Eu não gosto do extremo, mas também não gosto da ausência de comprovação científica, mas isso sou eu, tudo bem? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like aí e comenta pra gente a sua opinião sobre esse tema. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e, por favor, né, se aparecer o botão hypar aí para quem tá vendo no celular, clica nele, ajuda muito o nosso canal, tá? Quando vocês fazem isso. Um grande abraço a todos e bons estudos!